Então, hoje, nossa reflexão será sobre o Espiritismo, o Consolador. E o nosso querido Hélio Tinoco, trabalhador da União Espírita Cristã, estará nos conduzindo nessa reflexão. Queridos irmãos, queridas irmãs, há uma fala do Evangelho de Jesus, registrada por vários evangelistas, onde o Nazareno teria nos dito que passaria os céus e a terra, mas suas palavras jamais haveriam de passar. Nos fez o Nazareno, no capítulo 14 do Evangelho de João, uma promessa. Ele disse-nos, provando do seu amor, de que nunca nos deixaria sós, que estaria sempre conosco, jamais nos abandonaria, que ele iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador. Esse Consolador estaria conosco e estaria em nós para sempre. E ele nos faria relembrar de tudo quanto Jesus havia dito. E nos ensinaria coisas novas. Nós temos, como espíritas que somos, reconhecido ser esse Consolador, o Espiritismo. A proposta dessa noite vai ser apresentar-nos a visão espírita com relação a esse Consolador e provar, num raciocínio claro, lógico, convincente, de ser o Espiritismo a promessa, o cumprimento da promessa de Jesus. A nossa prece é que a equipe espiritual do irmão Tomé, aproveitando esses momentos de unidade, de união em nossos corações, nos eleve a tal ponto, o raciocínio, o coração e a mente, para que possamos, entendendo essa verdade, nos perguntar até que ponto ela nos impacta. Até que ponto temos lançado mão do socorro, do amparo, do consolo desse Consolador prometido. Então, que esses companheiros, prepostos de Jesus, possam ser eles que falem nessa noite aos nossos corações. E que nós possamos ter, segundo a fala de Jesus, os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Então, que todos nós, quer presentes aqui, quer ouvindo pela transmissão ao vivo do Facebook, ou quer mais tarde assistindo pela palestra postada no YouTube, possamos todos nós aproveitar bem esses momentos de reflexão aqui conosco. Vamos então ao tema, o Espiritismo, o Consolador. Meus irmãos, para começar essa reflexão, o que é ser consolador? Eu fui até o dicionário e diz o dicionário que consolador é aquilo que traz consolação. Às vezes o dicionário parece tão óbvio, né? Mas aquilo que consola, aquilo que traz consolação, aquilo é consolador. Então eu fui tentando desdobrar o conceito, buscar o que significa consolação. Então veja, meus irmãos, que surpresa agradável. Diz que consolação é alívio dado à aflição. Então o consolador é aquele que traz alívio à aflição. Diz que é alívio dado à dor. Diz ainda que é lenitivo, conforto, consolo. Mas ainda fecha o raciocínio dizendo que é esperança. Meus irmãos, nós vamos começar essa palestra trabalhando esperança, vamos fechar com esperança. Porque o que nós mais necessitamos nesse momento de transição planetária, esse momento onde nós enfrentamos dificuldades reais no mundo físico e espiritual, é alimentar a esperança. Algumas vezes temos sido assediados por um pensamento de pessimismo. Muitas vezes nós, mesmo espíritas, que temos buscado um entendimento mais avançado do conceito religioso, nos permitimos adentrar num raciocínio, às vezes, doloroso. E cedemos a uma ideia pessimista. Quero dizer para os companheiros que a Terra permanece no controle das mãos de Jesus. Tudo que nós passamos agora, até mesmo a crise financeira, até mesmo problemas como desemprego, doenças, questões difíceis familiares a serem resolvidas, estão no controle de Deus. Não perdemos o controle. Mantenhamos a fé. Os momentos difíceis passam, todos eles passam. Nós mesmos presentes aqui podemos afiançar essa realidade. Quantos problemas já tivemos no passado que parecia serem intransponíveis? Mas de um momento para o outro, através da prece, do trabalho, da atividade, nós descobrimos uma solução. Não é verdade? Todos nós temos essa experiência.
esse momento de crise atual também haverá de passar. E vai deixar-nos ensinamentos extremamente profundos. Talvez seja esse o momento crucial da transformação planetária, onde nós vamos rever conceitos éticos, morais, políticos, econômicos, enfim, esses que vão definir um novo sistema de coisas no futuro, onde o que será mais importante não será mais apenas o ter, mas o se transformar em um ser melhor e mais completo, que ama, que perdoa, que tolera, que milita no nível da fraternidade, enxergando a todos como irmãos e irmãs. Mas seguindo então o raciocínio, nós temos um tipo de esperança que eu vou conceituá-lo aqui como sendo irreal. Essa esperança irreal é aquela que tem uma eficácia duvidosa. Então estamos diante de um amigo a quem amamos e ele passa por uma dificuldade qualquer. E no ímpeto de ajudá-lo, nós até dizemos alguma inverdade. Talvez saibamos que ele tem um quadro patológico grave, mas a gente fala para ele, não, você vai melhorar. Esse primeiro momento, a fala de um amigo, traz uma esperança. Mas essa esperança baseada numa questão, numa eficácia duvidosa, ela consola parcialmente. Inevitavelmente, essa esperança vai durar apenas um período de tempo. Ela não resistirá muito. Porque a verdade, meus irmãos, é que os fatos contra fatos não há argumentos. Nós então entendemos que alguns tipos de esperança que temos alimentado não são reais. Mas por algum momento, aparentemente trazem bons resultados. O que acontece é que esse sistema inevitavelmente encontrará o fracasso. Então, algumas vezes, guardem isso, queridos, estamos pautando a nossa construção de valores morais, talvez numa doutrina, ou talvez numa esperança que não seja tão real. E o que acontecerá é que nós, inevitavelmente, nos decepcionaremos. O que ocorre é que se nós mantivermos essa ideia, esse problema pode se agravar. Se nós descobrimos que algo que nós imaginamos, que aparentemente era para nós verdade, não é uma realidade, precisamos ter a coragem de ser flexíveis e voltar atrás e recuar no conceito. Há uma fala do Cristo, onde Lucas vai registrar, no capítulo 7 do seu Evangelho, os versículos de 24 a 27, onde um texto muito conhecido, nós podemos ler assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, aqueles que ouvem e praticam a mensagem do Cristo são comparados a alguém que constrói uma casa em terreno sólido, duradouro, um terreno fortificado. E diz ele que vem a chuva, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A analogia da rocha, eu vou trabalhar daqui alguns slides mais profundamente. Meus irmãos, mas a primeira pergunta dessa noite para reflexões: será que temos construído a nossa fé em cima de que tipo de solo? Porque aqueles que agem dessa forma, todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, observem que no texto os intempéries, a dificuldade são as mesmas. No entanto, se a minha casa é construída em um território sólido, numa rocha, eu resisto e me mantenho de pé. No entanto, quando eu me baseio num território arenoso, as dificuldades serão intensamente maiores, a ponto da casa ruir. Será, meus irmãos, que eu tenho entendido que talvez construir uma fé, uma esperança em algo irreal, pode estar me levando a militar numa zona perigosa? Sim, porque inevitavelmente o fracasso da crença virá à tona. Meus irmãos, não há verdades que se permanecerão encobertas para sempre. Todas serão esclarecidas. Nós entenderemos. Algumas delas nós construímos de propósito. Algumas delas foram movidas por interesses escusos, mesquinhos, de nós mesmos no passado, onde alimentamos uma ideia
para que pudéssemos recolher da massa vantagens pessoais. Inventamos dogmas, teologias fracassadas e alguns de nós ainda insistimos em mantê-las como crença pessoal. Aquele que edifica a casa sobre a areia é comparado a um homem insensato, que não foi prudente, que não refletiu e que vai, inevitavelmente, colher dificuldades. Meus irmãos, nós colhemos aquilo que semeamos. As dificuldades vêm para todos nós. Mas se tivermos alicerçados na palavra de Jesus, tentando aplicá-la à vida, qualquer tipo de problema terá uma solução melhor e mais eficiente. Mas avançando então no texto, essa consolação irreal, baseada em dogmas, baseada em fantasias, elas tendem, após a falência, se não forem abolidas, a aumentarem os sofrimentos. Algumas vezes nós somos os teimosos de plantão. Quantas vezes, meus irmãos, ouvimos na educação do passado que deveríamos ser inflexíveis. Dizemos assim, ouvimos alguém dizer até hoje: nasci na religião dos meus pais, na religião dos meus pais hei de morrer. Era uma frase pronta. E nós repetíamos. Por que, meus irmãos, ficar na religião do passado? Por que não avançar no pensamento religioso? Por que não abrir a mente e o coração para entender o cumprimento da promessa de Jesus, baseando numa promessa real, eficiente? Vamos mostrar por quê. Não vamos simplesmente falar, a gente vai mostrar a argumentação doutrinária, com referências dos livros, para compreendermos que precisamos mudar o sentido de nossa crença. Para aquela crença que não segrega, que não separa, que não magoa, que não exclui, que não preconceitua, mas a crença que nos une a todos como irmãos. O Nazareno disse também, no seu evangelho, por meio de João, que um dia nós seríamos ovelhas de um só rebanho e teríamos um único pastor, ele próprio, nos dirigiria através das suas orientações amorosas, aonde o perdão, o serviço, a caridade, a humildade, a misericórdia, a compaixão serão marcas daqueles seguidores do Senhor. Teria dito também, por meio de João, registro de João, que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Temos amado, meus irmãos, a nossa fé, a nossa crença tem nos levado a amar, a nossa esperança tem nos levado a amar. Mas seguindo então o raciocínio, Tiago, o apóstolo de Jesus, que ficara em Jerusalém, registra na sua carta, capítulo 1, versículo 22, dizendo assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus irmãos, quantas vezes fazemos do nosso meio espírita um lugar social? Temos visto isso, uma espécie de espiritismo social. Hoje pela manhã, tive a oportunidade de fazer um seminário em Mimoso do Sul, uma cidade aqui perto, e comentávamos lá aquele encontro de Allan Kardec com o Espírito de Verdade. No livro Obras Póstumas, na segunda parte, aonde Jesus, o Espírito de Verdade, teria dito a Allan Kardec: Kardec, previno-te que é rude a tua missão, porque estará em tuas mãos uma doutrina capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. Kardec aceitou a missão, a codificou. Nós hoje temos acesso ao livro, temos usado. Será que eu compreendo, meus irmãos, que o Espiritismo pode abalar e transformar o meu mundo íntimo? Através da prática experiencial, através da atitude, do uso rotineiro do Evangelho do Cristo? Não estou dizendo que isso é fácil. Este, meus irmãos, é o desafio dessa encarnação. A encarnação da nova era. A encarnação com o nível de consciência dilatado e apurado que temos hoje. No passado, fomos excelentes religiosos, mas muito pouco espiritualizados. A proposta espírita é de nos tornarmos agora espiritualizados, tentando utilizar o Evangelho do Cristo, redivivo, esse Evangelho relido numa leitura simples e fácil, para colocarmos em prática na vida. Então, o apelo de Tiago é: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Discursos esses de dois direcionamentos. Primeiro, os de fora para dentro. Meus irmãos, pesquisemos.
tenhamos como base espírita que somos o Pentateuco kardeciano, para que outras doutrinas não se infiltrem no nosso conhecimento e não nos desviem do objetivo primário, primordial, que é de nos aproximar de Deus através de um trabalho de reformulação moral. Cuidado com doutrinas que pregam facilidades, doutrinas que prometem mais do que podem cumprir. Fiquemos atentos, tendo como base, como fio, como pêndulo de aferição, a literatura kardeciana. No entanto, há um outro tipo de discurso. Este, talvez mais perigoso, os de dentro para fora. Aquele quando acessamos o mundo íntimo, o mundo de sombras, o mundo de dores, registrado no nosso psiquismo. E quantas vezes, meus irmãos, nos sentimos seres inferiores, sem valor, trabalhamos a baixa autoestima. Muitas vezes olhamos para nós e nos sentimos aquele coitadinho. É assim que muitas vezes fazemos. Registros reais do presente, porque acessamos o mundo íntimo. Comentava recentemente também numa palestra aqui mesmo do Tomé, que é provável que a maioria de nós tenha experienciado algumas encarnações como escravos. Escravizávamos, fomos escravos. Meus irmãos, o que um escravo ouvia? Desvalias, censuras, críticas, humilhações. E esses registros estão no nosso banco de informações. E muitas vezes nós acessamos e nos sentimos inferiores. Queridos, nós somos seres especiais, criados por Deus, cada um de nós, encarnados ou desencarnados, com a finalidade de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Jesus disse que nenhum daqueles que o Pai lhe deu haveria de se perder. Nenhum deles. O trabalho do Cristo, hoje, agora, é de que nós possamos entender dessa vez o seu Evangelho e nos desafiar, usando o próprio livre-arbítrio, para colocarmos em xeque, para tentarmos nós mesmos ser daqueles que praticam e não apenas escutam. Desafio, não é verdade? Mas avançando então para falar da questão do Consolador prometido, essa consolação, então existiria uma consolação real? Sim, a irreal nós conhecemos. Já estivemos lado a lado com ela em várias experiências reencarnatórias. Elas não funcionaram. Não funcionaram. Uma delas foi a questão do materialismo. Tentamos matar a sede da alma com a matéria. E nos frustramos por inúmeras vezes. E ainda hoje tentamos repetir o mesmo comportamento. E, meus irmãos, nós temos a liberdade de fazer de novo o mesmo comportamento. No entanto, a frustração será inevitável. É preciso alimentar o espírito com as coisas espirituais. Palavra de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a mensagem. Que possamos olhar, entender, trazer a palavra de Deus, não um livro, mas a fala de Jesus, a fala do seu emissário maior, do emissário maior de Deus, para que possamos vivenciar o Evangelho. Mas olha só o que diz então, existe uma consolação real? Sim, essa casa construída sobre a rocha. Que rocha é essa, meus irmãos? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo mais íntimo de Jesus, o mais próximo dele, talvez a liderança primeira do colégio apostólico, teria escrito assim: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum confundido. Amplie o raciocínio. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a pedra principal. Meus irmãos, nós, de alguma maneira, rejeitamos a Jesus. O Nazareno veio nos apresentar o seu evangelho de amor e de redenção, e nós éramos bárbaros. Nós éramos bárbaros. Nós agíamos pelo uso da força e não entendemos aquela fala doce que irradiava paz e energia de amor. E nós o matamos. Não o compreendemos. No entanto, meus irmãos, ele disse que jamais desistiria de nós. Ele disse que jamais nos deixaria sós, enviaria um outro Consolador, para que nós pudéssemos ter uma nova chance de nos resgatar a nós próprios. Será que temos aproveitado, meus irmãos, esse consolo, esse amor profundo de Jesus por cada um de nós? Mas na carta, quando Pedro, na sua carta, diz ser Jesus a pedra fundamental.
Nesse capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus, acontece um diálogo entre Jesus e seus discípulos. O mestre pergunta àqueles próximos, os 12 que estão caminhando lado a lado com ele, diz: quem dizem os homens que eu sou? Então eles dizem: Senhor, dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou então um dos profetas. E vem a pergunta crucial: e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, responde e diz, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O complemento do diálogo entre Jesus e Pedro é aquele que o Cristo diz: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Nós, na época do catolicismo, aqui não vai nenhuma crítica, apenas uma ponderação, uma consideração, nós entendíamos que Pedro teria sido a pedra. A confusão é natural, porque a palavra para Pedro e para pedra são as mesmas, Cefas. Mas a verdade é que a igreja do Cristo é construída sobre Ele próprio. Ele é a pedra. Mais tarde, Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, convertido de Damasco, teria dito, escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, os versículos 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, a pedra angular. Colocando Cristo como a pedra fundamental, como a pedra em que nós deveríamos, seguindo a doutrina dos apóstolos e profetas, construir a nossa fé pessoal. Essa pedra angular era uma pedra utilizada nas construções antigas, era a primeira pedra a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. Servia para definir a colocação das outras pedras e alinhar a construção. Uma forma diferente, mais rústica de construção. Mas aquelas duas pedras que formavam um ângulo reto dariam um direcionamento a toda a construção. Meus irmãos, será que eu tenho usado Jesus como pedra, como direção da minha história? Será que eu estou entendendo a fala do Espírito de Verdade, Allan Kardec, dizendo que o Espiritismo seria capaz de abalar e transformar o mundo inteiro? Será, meus irmãos, a pergunta é pessoal, será que tem transformado e abalado o meu mundo íntimo? Eu tenho me colocado em xeque, eu tenho perguntado: Senhor, será que a forma que eu estou agindo está de acordo com os teus propósitos, de acordo com os seus ensinos? É claro que não vamos conseguir plenamente, nem na totalidade, mas é bem provável que com esforços e trabalhos a gente consiga a cada dia um pouco mais olhar para Jesus, a pedra fundamental, transformarmos-nos no homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. E vem as chuvas, e o vento sopra, rios transbordam, e o vento é forte, e a casa se mantém de pé. Meus irmãos, qual é a minha crença? Será que eu tenho transformado o Espiritismo numa crença viva, pessoal, que produz resultados vivenciais? Ou ainda vivencio o comportamento do passado, que trouxemos impregnado no psiquismo, de apenas olhar a mensagem superficialmente? É hora de deixar Jesus aprofundar-se no nosso coração, para que as nossas ações reflitam os seus próprios comportamentos. Mas voltando para o tema e avançando então, essa pedra fundamental é Jesus de Nazaré. O Jesus que nós aprendemos no cristianismo. No cristianismo que sofreu ao longo dos milênios, dos últimos 2 milênios, imensas adulterações. No entanto, meus irmãos, ele veio ao planeta e diz João Evangelista, no seu Evangelho, primeiro capítulo, versículo 11, que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não compreendemos a Jesus. Nós preferimos matá-lo. E equivocadamente, durante alguns séculos, fizemos interpretações descabíveis. E em determinado momento, fazendo uma leitura de uma passagem do Cristo onde dizia: não vim trazer a paz, mas a espada. Fizemos uma dedução e, em nome de Jesus, matamos. Um equívoco. No entanto, meus irmãos, o Senhor
jamais desistirá de nós. Guarde apenas isso dessa noite. Jesus ama-nos profundamente. Individualmente. Não importa a minha história. Não importa a minha história. Se pudéssemos ir a uma zona umbralina, lá nas trevas, nas cavernas, e encontrássemos lá uma liderança do mal, um homem, um espírito que milita no desejo de vingança e do ódio, esse é profundamente amado por Jesus. Esse também será resgatado. Esse também encontrará em seu coração, determinado momento da sua caminhada, a necessidade de amar. Meus irmãos, não adianta, a vingança não funcionou, não vai funcionar. Não vai funcionar. Podemos tentar de novo. Experimente mais uma vez. Não conseguiremos. É hora de abrir o coração para deixar efetivamente o Evangelho de Jesus tomar lugar em nós, expandir e nos fazer amar à semelhança do seu amor perene. Mas avançando, meus irmãos, então, no cristianismo, nós fracassamos. O cristianismo não fracassou. Nós, encarnados lá, no ano 300, cedemos ao desejo material, à sede de poder, cedemos à ganância, cedemos aos privilégios, a uma boa casa, a uma boa roupa, e negamos a Jesus. Nós o negamos. No entanto, mesmo assim, jamais o Nazareno desistiu das suas ovelhas. E trabalha incessantemente, por meio de seus missionários, encarnados e desencarnados, a fim de que nós possamos nos oferecer uma nova chance de recomeçar. O momento, meus irmãos, de recomeçar é agora. É uma fala muito conhecida de Chico Xavier, circula pela internet, pelos livros, onde Chico teria dito que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos alterar os registros históricos da nossa própria vida. Mas diz Chico Xavier que qualquer um, e qualquer um me inclui a todos nós, encarnados e desencarnados, inclui os internautas, podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. O momento, meus irmãos, de começar é exatamente agora, sentado nessa cadeira, tomando uma decisão em nossos corações, de tentar olhar o Evangelho de Jesus e Jesus com os olhos da seriedade, compreendendo que esse Evangelho redivivo é o Consolador prometido por Jesus, que vai nos ajudar a avançar em nossa caminhada em direção à paz, à harmonia interna e à felicidade. Mas avançando, porque o relógio corre também, Jesus Cristo, então, meus irmãos, nos prometeu esse Consolador. O texto vou colocar na tela e vamos fazer aqui breves reflexões, simples e claras, para encontrar no texto do Novo Testamento, sem alterações, a fala de Jesus falando desse Consolador e fazendo um link com o Espiritismo. O texto completo está em João 14, os versículos 15 a 17 e um complemento no versículo 26. Quem quiser em casa deve ler o texto todo, o capítulo 14 todo. Mas diz assim o texto proposto: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, a quantas anda o meu amor por Jesus? A medição, a aferição é se eu tenho guardado os mandamentos. Não dá mais para dizer que ama da boca para fora, para tentar enganarmos a nós mesmos. Fazemos isso. Adesivamos o carro com o nome do Senhor, usamos uma camiseta, ou então até uma tatuagem bem grande nas costas. Jesus de Nazaré. Mas será que o grafamos no nosso coração? Será que temos tentado vivenciar seus mandamentos? Só tentado. E a tentativa é válida. Porque muitas vezes ainda a nossa limitação não nos permitirá conseguir. Mas o texto segue. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. E termina dizendo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos interpretar com uma visão simples, mas racional.
Observe, meus irmãos, Kardec no capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, vai fazer os comentários que eu vou colocar daqui a pouco na tela. Mas vamos trazer o texto de volta, para, de forma simples, entender seu Espiritismo Consolador, prometido pelo Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, algo que pode estar para sempre conosco, pode ser uma entidade? Pode. O próprio Cristo disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, até aqui, nós poderíamos ter entendido ser o Consolador uma entidade espiritual. Podia ser alguém, o que nós no catolicismo interpretamos como Espírito Santo, que na verdade, na interpretação correta do texto, significa o Santo Espírito, a ideia do pensamento santo de Deus. Esse Consolador traria o pensamento puro e santo de Deus. Mas por que não é uma figura? Por que não é uma entidade? Porque o texto vai seguir. Esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui está uma conclusão simples. Um espírito não poderia estar em nós. Meus irmãos, não resta uma outra solução do que pensar que essa não poderia ser uma pessoa, uma entidade, mas seria um ensino, um ensinamento, uma doutrina, porque a doutrina está em mim. Ela me pertence. Quando eu a tomo como verdade, como eu balizo a minha história pautado no conhecimento que ela me ofereceu, então ela é minha. Ela está em mim. Ela ocupa-me. Um corpo não pode ser ocupado por um outro espírito. Não há esse tipo de possessão. Nós, no Espiritismo, hoje compreendemos isso. No entanto, podem influenciar-nos. Mas a doutrina que o Cristo, o Consolador que ele pregava, que ele disse que prometeu que viria, seria uma doutrina. Agora veja bem, meus irmãos, no complemento. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. A gente sabe que naquele momento, nem tudo podia ter sido dito pelo Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Por conta do nosso pouco adiantamento evolutivo. Ele não podia ter dito tudo. Algumas parábolas que nos contou viraram enigmas. Porque ele sabia que naquele momento nós não entenderíamos. Mas ele também sabia que mais para frente, mais evoluídos, com a compreensão mais ampliada, nós poderíamos compreendê-las. Então ele nos ofereceu o conhecimento. E esse Consolador prometido nos viria complementar, nos ensinar todas as coisas. Vou apresentar daqui a pouco 5 coisas novas apresentadas pelo Espiritismo, o Consolador. Mas o texto vai dizer ainda que esse Consolador nos fará lembrar tudo quanto ele havia dito. Há uma teorização onde alguns religiosos afirmam ter sido, no dia do Pentecostes, o episódio da vinda do Consolador prometido. Eu fico pensando, o Pentecostes era uma festa realizada em Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa, por isso o nome Pentecostes. Será que os discípulos, em 50 dias, teriam esquecido o que o Mestre lhes ensinou em 3 anos e meio? Eu acho meio difícil, porque para a gente poder lembrar de alguma coisa, é preciso ter esquecido. Aqueles homens seriam esquecidos? Meus irmãos, não é verdade. O esquecimento nos ocorreu nos 1000 anos da Idade Média. Lá nós negamos a Jesus. Lá esquecemos. Lá nós vendemos a indulgência. Lá nós pregamos a guerra e a morte. Eu digo nós, sem apontar dedos para ninguém, porque éramos nós mesmos lá atrás. Emmanuel diz no livro Inspiração que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, meus irmãos, esse Espírito iria, vencendo a Idade Média, nos ensinar tudo quanto tínhamos lembrar tudo que ele tinha ensinado e nós tínhamos arquivado nos porões das catedrais. O Espírito Santo de Deus, a ideia santa de Deus, esse Consolador é o Espiritismo. Uma doutrina que nos faz nos aproximar de Deus e estar mais conectados com a divindade. Não quero forçar o raciocínio,
Verifiquem depois isso. Analisem bem o texto. Mas é exatamente essa a melhor interpretação. Allan Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, vai discorrer dizendo assim, meus irmãos, falando para a gente desse Consolador que traria uns conhecimentos novos, eu quero apresentar aqui 5. Primeiro, o conceito correto de Deus. Meus irmãos, nós fomos no Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, o livro A Gênese de Moisés, e lá há uma fala de Jeová, que era entendido então como Deus, para Moisés, com uma limitação de entendimento. E diz Jeová, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Corretíssimo. O que nós fizemos na interpretação equivocada e ignorante. Bom, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus é a minha imagem e semelhança. Raciocínio fácil de compreender, equivocado, mas faz sentido. Então, criamos um Deus antropomórfico, que odeia, que castiga, que pune, que muitas vezes se ira, que muitas vezes é mau. Meus irmãos, no equívoco, o Espiritismo vem mostrar para a gente que Deus não se ira, Deus não castiga, Deus apenas ama e cria. Deus não pode vingar-se de ninguém, Ele não é vingativo, Deus apenas ama, cria espíritos, cria planetas para que esses espíritos evoluam, e criam leis para que essas leis ajudem os espíritos a evoluírem. Ele apenas cria e ama. Então o que está acontecendo conosco será castigo? Não. Será resultado dos investimentos equivocados, das escolhas ruins, de quantas vezes ainda pautamos decisões no mal, no homem velho, no homem que aprendeu a se vingar durante séculos. Meus irmãos, nós somos orientados desde 1780 a.C. pelo chamado Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Moisés, em 1250 a.C., teria reescrito da mesma forma. Adotou o Código de Hammurabi, o Código da Vingança. Quem de nós, nessa encarnação, mesmo vindo de uma família funcional, não aprendemos a ficar de mal? Não é verdade? Era tradição. Aprendemos o ódio, aprendemos a odiar, aprendemos a um Deus que castiga. E o que acontece quando agimos no mal, meus irmãos? Colhemos o mal. O Cristo vai dizer para a gente, não nos iludamos. Não tem como iludir. Não se pode colher uvas em pés de espinheiros. Não se pode colher figos em pés de abrolhos. Meus irmãos, nós colhemos o que semeamos. Temos o livre-arbítrio de continuar semeando o mal, a vingança, o ódio, o desejo que o outro se dê mal na vida, podemos fazê-lo. No entanto, não esperem colheitas produtivas e boas. Esperem também as mesmas dificuldades que semeamos. Então, traz um conceito correto de Deus. Traz também como informação a realidade sobre o Espírito. Meus irmãos, a prova científica do Espiritismo de que nós somos espíritos, não somos um ser material. Somos um espírito vivenciando uma experiência material, mas somos espíritos. Queridos, a matéria passa rápido. A vida tem passado muito rápido. Conversávamos aqui mais cedo, antes de começar a palestra. Meus irmãos, está correndo muito. Daqui uns dias já é setembro. Os amantes do futebol, que horas são naquele relógio? Eu me perdi? Não. 15, meu Deus, tem um reflexo aqui, achei que era 9. Tomei um susto. Bom, os amantes do futebol esperaram a Copa do Mundo por 4 anos. Ela já passou. Ela já passou. Não foi aquele desfecho que queríamos, né, Roberto? Mas passou. Meus irmãos, o tempo está passando. Rápido demais. Será que nós temos aproveitado para angariar recursos no espírito imortal? Será que temos entendido qual deveria ser a nossa prioridade? Tudo bem, faz sua plástica. Problema algum. Cuida do corpo, também é importante. Mas não esqueça de priorizar as ações para enriquecer o espírito imortal. Às vezes a gente passa a vida inteira acumulando recursos financeiros, para no final da vida estar com os bolsos cheios e o coração vazio. É hora de pensarmos no que é realmente prioridade. Tratar do espírito imortal que somos. E o Espiritismo vem então provar a existência do espírito por meio de um mecanismo, que é as comunicações entre os dois planos.
Os mortos não morreram, estão vivos, continuam vivos, estarão vivos, são imortais e se comunicam conosco. Há um tempo atrás, eles eram os fantasmas, as assombrações, mas hoje Allan Kardec deu formatação, criando termos como médium e mediunidade, mostrando as relações reais entre o mundo físico e o mundo espiritual, que sempre aconteceram, que estão registrados na história, mas que nós não tínhamos uma linguagem própria para entender. A ciência espírita prova essa comunicabilidade. Podíamos dar até exemplos, mas o tempo não permite. Mas existem vários experimentos na internet dizendo para a gente o quanto há uma realidade entre os que se comunicam do outro plano para o plano atual. Vou dar apenas um exemplo. Chico Xavier, num dos seus trabalhos finais, ele recebia cartas dos chamados mortos para os vivos, especialmente de mães. No mês de outubro, a companheira Célia, novembro, a Célia Diniz vai estar aqui, uma das mães de Chico, fazendo uma palestra, dia 14, Célia? 18, imperdível, bota na sua agenda. Célia Diniz vai estar aqui. E é uma das mães de Chico, uma daquelas que recebeu uma comunicação dos filhos, deu origem a um livro, deu origem a um filme. E doutora Marlene Nobre, uma das pesquisadoras e médicas que foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, fez uma pesquisa. Ela conseguiu com as famílias cópias de 2.000 cartas dessas que Chico recebeu. 2.000 cartas. A família, claro, ficou com o original, deu cópias. E elas, junto com as cópias, deram também manuscritos dos mortos. Outros recados, cartas, bilhetes. E a doutora Marlene Nobre, junto com uma equipe de calígrafos, investigaram a caligrafia de cada um dos mortos. Carta recebida por Chico Xavier. Meus irmãos, em 52,5% das cartas, a caligrafia e a assinatura eram as mesmas. Chico não era um farsante. Não era. Era um missionário. Para provar para a gente que nós somos espíritos e que podemos comunicar com os mortos. E que esse conhecimento deveria nos levar a pensar o que fazer com ele. Se somos espíritos, se não morremos, se a vida não termina no túmulo, o que fazer daqui para frente, meus irmãos? Será que eu tenho cuidado desse futuro? Eu li recentemente para pesquisa um livro do Carlos Bacelli, o livro chamado Evangelho de Chico Xavier, onde Bacelli diz que Chico disse no item 17 desse livro, de que a pior dor, a maior dor que um espírito imortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Será, meus irmãos, que vamos usar melhor o nosso tempo depois desse conceito? Mas a quarta, então, verdade espírita trazida pelo Consolador é a pluralidade das existências, falando e provando de reencarnação. Dizendo para a gente que sem a reencarnação nós não podemos entender um Deus justo. Então Deus criaria 2 homens, 2 espíritos, no ato da fecundação. Um deles nasce numa família paupérrima, talvez sem um dos membros, com alguma mutilação física. Não tem acesso à escola, talvez a comunidade que ele viva seja da criminalidade, e ele vai adentrar-se ao crime, e vai ser morto pela polícia, por uma outra gangue, e vai para o inferno. Enquanto o outro nasceu num lar estruturado, vai para a escola, tem uma profissão, faz uma faculdade, arruma um trabalho, casa-se, tem filhos e vai para o céu. Faz justiça isso, meus irmãos? Não. Cada um experimentou o que podia experimentar naquele momento, mas eles voltarão para experimentarem também, em papéis trocados, cada um a história do outro. Aí sim é ser justos. E sem encarnação não há justiça. A quinta e última é a pluralidade dos mundos. Até muito pouco tempo atrás, nós, terráqueos, um planeta extremamente pequeno do sistema solar, num sistema solar pequeno, um Sol de 5ª dimensão, numa galáxia pequena. A Via Láctea é pequena, se comparada, por exemplo, a Andrômeda.
E éramos nós os únicos habitantes inteligentes do universo. Tudo foi feito para enfeitar a Terra. Kardec vem, no Espiritismo, dizer para a gente, a fala de Jesus, de que há muitas moradas na casa do meu Pai, significam os múltiplos planetas habitados. Cabe aqui uma ressalva. Eles não podem vir aqui em espaçonaves. Isso é uma fantasia. Mas eles podem vir aqui encarnados em corpos humanos para nos ajudar a progredir. Eles podem, estão aqui. Segundo o livro Transição Planetária, de Alcione, uma estrela das Pleiades, 10 mil estão encarnados aqui na Terra, para nos ajudar no processo de transformação moral da humanidade. Verdades trazidas pelo Espiritismo. Kardec, eu vou ler o texto de Kardec. Veja, meus irmãos, se eu não convenci até aqui, Kardec vai nos convencer. O texto narra assim, lá no capítulo 64. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Acompanhe o raciocínio do codificador. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Meus irmãos, não podemos nos sentir vítimas do acaso e do destino. Temos colhido o que semeamos. Não estamos encarnados no mundo de provas e expiações / regeneração por acaso, não. É o melhor planeta para a nossa evolução moral. Daqui a algum tempo, iremos a outros, melhores, mais evoluídos, quando o nosso caráter também tiver mais evoluído. Então a Terra tem a sua destinação nos ajudar a pagar os débitos do passado. Sentir a dor para refletir quem somos. Meus irmãos, não há melhor maneira de aprendizado do que sentir a dor que provocamos nos outros na própria pele. Não há. Nós grafamos a informação quando provocamos a dor e sentimos a mesma dor em nós próprios. Então Deus não está nos castigando. Ele está nos permitindo aprender, colher os frutos dos nossos equívocos, por amor e misericórdia, para que a dor nos impulsione a direção da correção e do auto-melhoramento. Mas o texto vai seguir dizendo, mostra o objetivo, o Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então a dor de hoje será a felicidade do amanhã. Será a quitação de débitos? Será o aprendizado? Será nos apontar o que de fato é valoroso, meus irmãos, o que de fato é importante? Se nos restassem, se fôssemos a um médico, ele nos apresentasse um diagnóstico, dizendo que estamos com uma doença grave, e teríamos apenas 5 dias de vida, o que faríamos nesses 5 dias de vida? Que atitude tomaríamos? Será que voltaríamos atrás em alguma questão? Procuraríamos alguém para perdoar? Meus irmãos, que bom que não estamos com esse diagnóstico. Por que deixamos para depois? Porque não fazemos aquilo que sabemos que é importante, mas protelamos, porque muitas vezes nós não entendemos que a dor de hoje é a garantia da felicidade do amanhã. Precisamos começar a agir. Chico Xavier não estava errado, estava certo mais uma vez. Qualquer um pode recomeçar agora e fazer o novo fim, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade, vencendo o homem velho que foi treinado para odiar. Palavra de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai por aquele que vos maltrata e persegue, para que possais ser filhos do Pai que está nos céus. Meus irmãos, está claro, nós viemos aqui nesse planeta para amar, para desenvolver amar, passar pela dor para aprender a amar. Vamos concluir. Diz assim, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este o auxilia, o adiantamento, e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então a consciência, o entendimento global da vida,
a percepção que somos espíritos, passando pela vida para pagar débitos, para melhorarmos, para evoluir. E qual o problema disso? Que bom que é assim. Então os valores dos problemas são diminuídos, são atenuados. Alguns deles perdem sentido. Somos espíritos. A matéria, meus irmãos, não pode nortear nossas escolhas mais. Uma das grandes chagas da humanidade é o materialismo. E nós ainda somos materialistas de alguma maneira. Vivemos o materialismo. É preciso combatê-lo em nós próprios. E não no outro. Mas ainda o temos. Mas daqui a algumas encarnações, com o trabalho, com a consciência espírita que temos hoje, com os benefícios trazidos pelo Consolo Prometido, nós, inevitavelmente, seremos mais espiritualizados. A matéria nos servirá, sim, como um privilégio para poder desenvolver os caracteres das virtudes espirituais, motivo pelos quais viemos ao planeta. Mas Allan Kardec vai completar. O Espiritismo dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Meus irmãos, quantos de nossos irmãos têm ficado no meio do caminho, têm escolhido o suicídio, vem setembro e amarelo mais uma vez, porque não entenderam, que não tiveram resignação, não compreenderam uma doutrina que diz que dor passa. A sua dor vai passar. A sua dor tem passado. Por que alimentar a ideia de uma dor intransponível? Então ele conclui dizendo, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. As perguntas que a filosofia tentou responder por 6.000 anos e se frustrou. O Espiritismo responde. E com racionalidade, com lógica, baseado não em fantasias, mas numa realidade espiritual. Então Kardec vai concluir dizendo que atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Meus irmãos, o consolo que precisamos é alimentado pela esperança. A doutrina espírita, quando fala de felicidade, a questão é de número 923. Allan Kardec faz uma colocação, não exatamente com essas próprias palavras, mas vai dizer assim, olha, se nós somos pessoas diferentes, temos objetivos diferentes, o que me agrada não agrada o outro, será que haveria uma medida de felicidade comum a todos nós? E os benfeitores espirituais dizem que sim, e apresentam uma fórmula. Vão dizer, para a vida material, felicidade é posse do necessário, respeitando o necessário de cada um. E diz mais, para a vida espiritual, para a vida moral, felicidade é consciência tranquila e fé no futuro. O que é ter consciência tranquila? Vou voltar para minha casa daqui a pouco, depois da palestra, botar a cabeça no travesseiro, vou fazer um somatório do meu dia, eu fui perfeito. Não fiquei irritado em momento nenhum, não fiquei chateado. Só vibrei na sintonia do bem. Aí eu durmo de consciência tranquila? Não. Consciência tranquila, meus irmãos, é quando eu boto a cabeça no travesseiro e faço o somatório do meu dia e percebo que eu tentei fazer o meu melhor. Algumas coisas não consegui. Algumas coisas não consegui. O guerreiro interior sobrepujou o homem que quer ser luz. Não tem problema. Eu fiz o meu melhor, consciência tranquila. E conclui dizendo, fé no futuro. Nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, eu venho de lá, eu fui batista, já comentei isso aqui, estão esperando uma interpretação equivocada do livro de Apocalipse. O confronto final de Gog e Magog. A guerra entre Deus e o diabo, que não acontecerá. Essa guerra está acontecendo agora dentro de mim. O homem velho, que ainda odeia, que aprendeu a se vingar, contra o homem novo que é desafiado pelo Evangelho do Cristo. Meus irmãos, a luta, nossas últimas lutas dos últimos séculos. De um lado, o Evangelho de Jesus. Do outro lado, o império do egoísmo. Esse que tem nos derrubado algumas vezes. Será que dessa vez vamos ser derrubados de novo?
pelas mesmas armadilhas. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui dizendo que o Espiritismo é o Consolador. E estou colocando aqui a imagem do Cristo, indo ao nosso amparo, ao nosso socorro. A região da qual vem esse personagem, que pode ser você ou eu, é trevosa. É uma região sem luz. No entanto, o Mestre nos convoca a caminharmos em direção à luz. E mais que isso, nos ampara, nos acolhe, nos socorre, nos arrasta. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes mais vamos preferir, conscientes ou inconscientes, deixar Jesus de lado? No passado, nós somos capazes de, naquele julgamento, gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Matamos a Jesus. Passaram quase 20 séculos. Talvez Pôncio Pilatos, por certo já convertido, não possa mais perguntar: o que faremos de Jesus chamado Cristo? Mas a pergunta ecoa em nossos corações. O que faremos hoje do Cristo, meus irmãos? Vamos matá-lo mais uma vez? Ou vamos permitir que ele nasça em nossos corações, produzindo atitudes vivenciais, experienciais do seu Evangelho na nossa realidade? Muita paz.